e doutorada na Grã-Bretanha, pela Universidade de Bradford. A professora Tereza é uma das figuras daquele percurso que o Carlos, quem acompanha a conferência do Carlos hoje aqui, algumas pessoas importantes desta transição, que foi usada aqui a palavra pelo Mar, uma ciência feita a partir de uma perspectiva europeia sobre o âmbito do governo colonial para uma nova ciência, aquele espírito de transformação social, de construção de um futuro diferente daquele que se vivia no período colonial e até mesmo do capitalismo. A professora Tereza foi também membro, foi diretora desse centro, acho que entre 2005 e 2008, é isso? Foi diretora adjunta, depois foi diretora do Centro de Estudos Africanos. A doutora Tereza também é membro do Podesia, que foi também dirigente, como chama assim? Presidente do Podesia, que é o Conselho de Ciências Sociais da África, que une o Centro de Ciências Sociais, de Pesquisa, etc., que está situado em Dakar, e onde nós temos alguns colegas, inclusive a professora Patrícia Gomes, que esteve aqui trabalhando com a gente, que agora integra o Podesia. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra à professora Tereza, para que depois a gente possa ter algum tempo, estamos atrasados praticamente meia hora, mas, de qualquer maneira, queremos assegurar o tempo para... eu sei que não tem debate, mas a professora... Bom, você decide. Quem decide? Faz o que quiser. Chato. Muito obrigada, professor Zamperoni. Boa noite a todos os presentes. Talvez uma nota prévia para dizer que a minha situação como última conferencista tem vantagens e desvantagens. Ao longo destes dias eu fui verificando que os meus colegas que falaram tocaram em pontos que eu vou tratar. Mas creio que não será demais sublinhar as preocupações que são comuns a todos nós. Há cerca de uma semana, o meu amigo Zamperoni mandou-me uma fotografia de uma fábrica de ideias na Cachoeira, não sei, talvez há uns 20 anos atrás. Não é? Por isso tenho imenso prazer em estar novamente nesta fábrica de ideias e queria dizer que nos 65 anos do Centro de Estudos Afro-Orientais, quero aproveitar esta oportunidade para agradecer o convite para voltar à Bahia e celebrar com todos vós esta efeméride. Mas queria também agradecer à direção do CEAL, em particular à equipa responsável pela organização das sucessivas e bem-sucedidas edições da Fábrica de Ideias, da Escola Doutoral, mas em particular a Lívio Sansoni, pela sua permanente energia e sabedoria na liderança deste grupo, e a Jamil Borges, pelo convite para esta partilha de ideias. Uma vez que a chamada à participação de intervenções, como nós vimos ao longo destes dias, toma o pós-1990 como um dos pontos centrais para as nossas discussões, pareceu-me relevante trazer para a nossa mesa de debates a questão do lugar do continente africano na ordem global, quando discutimos produção de conhecimentos. Por isso mesmo eu dizia que muitos dos pontos que eu vou abordar foram já abordados, mesmo na mesa anterior, e se calhar vou reforçá-los com uma perspectiva diferente. E, portanto, falo de produção de conhecimentos na perspectiva e nas interrogações que os cientistas africanos, cientistas sociais e das humanidades, têm vindo a desenvolver desde os finais do século XX até aos nossos dias.
num contexto em que as transformações políticas e sociais têm ocorrido a partir, sobretudo, de meados de 1980, afetaram o campo intelectual e acabaram finalmente por formatar o momento que vivemos hoje, e que também foi aqui endereçado ao longo destes dias, onde, entre a desconstrução e a busca de caminhos alternativos, se foi criando um cenário epistemológico bastante heterogéneo. O caminho que escolhi para iniciar este debate resulta de um conjunto de reflexões cujo ponto de partida é o continente africano, muitas das quais podem ser replicadas também para o chamado sul global, salvaguardados os tempos e os contextos de cada lugar, como também foi referido várias vezes ao longo destes dias, uma vez que estas vivências acabam, no fim do dia, por ser semelhantes de alguma maneira e levam também a uma luta por uma luta epistémica que também é, de certo modo, semelhante. E uma vez que a universidade é a instituição fundamental para a produção do conhecimento científico, sendo que a construção de novas alternativas passa necessariamente para as práticas de trabalho que se realizam nas universidades, pelo seu envolvimento, pela criação de novos argumentos e, sobretudo, em volta do seu papel social e a necessidade permanente da sua transformação, para que nós possamos endereçar a questão da produção e validação do conhecimento, os meus argumentos se desenrolarão em volta da questão da universidade. E, mais uma vez, retomando muitas das questões que foram levantadas, particularmente pelo colega Inocente Mancido, quando fez a sua apresentação. O título que propus para esta fala, Resistência e Subalternização no Panorama das Ciências Sociais em África, acho que o título que está no programa não é exatamente o mesmo, sugere à partida que trazemos para esta mesa um debate que envolve questões de caráter ontológico e epistemológico, onde convocamos resistência e subalternização para esta discussão. Rapidamente poderia dizer que, em termos gerais, quando falamos de resistência, esta pode ser interpretada apenas como uma força que se opõe a outra, não é? Mas é uma categoria que assume características particulares dependendo de cada contexto, e pode também significar uma oposição à própria mudança, quando os atores estão condicionados para uma eventualidade, por exemplo, de perderem o seu status, não é? E reagem com uma resistência a esta mesma mudança e muitas vezes fazem uma opção que eu posso chamar de subalternização, embora maioritariamente dissimulada. Eu creio que na academia isso é um aspecto que surge frequentemente, pelo menos no contexto em que eu trabalho. Isto significa também, quando estamos a falar de resistência, também podemos falar de poder e resistência, que aparecem em muitos casos associados, principalmente quando nós falamos de luta pelos direitos. Por exemplo, as lutas anticoloniais. No caso de lutas pelos direitos, eu acho que é fundamental elencar as lutas das mulheres em vários espaços, em vários tempos, e onde, por vezes, principalmente a nível familiar, nós encontramos uma situação de vivência ambígua entre confirmação e insubordinação. Não vou desenvolver este ponto, só estou a dar alguns exemplos. No entanto, no contexto que eu pretendo tratar, há reações muito específicas que refletem uma oposição àquilo que podemos chamar, entre aspas, ideologias hegemónicas, uma vez que os contextos que fazem parte desta discussão desencadeiam reações, suscitam ações, respostas,
recusas, e, portanto, quando tratamos de subalternização, a nossa operacionalização também pode significar silêncio, sem pessoas sem voz, ou conformação com as situações existentes, como referimos há bocado. Por todas estas razões, poder e subalternização, na nossa busca por alternativas para ultrapassar determinadas situações, também são comuns no continente africano. Quase 7 décadas depois do boom das independências africanas, a crítica ao pensamento hegemónico eurocentrado continua a fazer parte das preocupações dos académicos e, portanto, continua a ser parte do objeto de estudo e continua a fazer parte de uma luta por projetos emancipatórios cujos objetivos se ligam àquilo que nós podemos chamar processos de libertação, vou colocar outra vez entre aspas, dos conhecimentos, no plural, africanos, mas sempre na rota de procura de alternativas. Como nos mostra a literatura existente, esses projetos também englobam várias tendências, tempos, texturas, resistências aos conhecimentos eurocentrados, mas também reconstruções e reclamações a pensamentos afrocentrados, se quisermos tomar de empréstimo as palavras de Paul Zeleza, que também foi aqui citado numa das sessões pelo colega Ensino. Portanto, não é demais voltar a lembrar que as raízes das novas discussões sobre este processo de libertação, entre aspas, dos conhecimentos, vêm de épocas anteriores, não se trata de uma discussão dos nossos dias, mas que sofreram um processo de incrementação, se eu posso usar esta palavra, ao longo do século XX. Podemos, por exemplo, usar os exemplos do pós-Segunda Guerra Mundial, onde há grandes mudanças políticas e sociais que desencadearam uma série de movimentos político-culturais em todo o mundo e que abriram espaços para várias discussões sobre a luta contra uma injustiça social global. Este é um contexto em que nasceram ou se reafirmaram diversas formas de questionamento de uma lógica colonial. Nas vésperas das independências nacionais africanas, as teorias sociais ocidentais, se me permitem utilizar este termo ocidental, e os seus impactos sobre os sujeitos colonizados também foram alvo de críticas. A título de ilustração, podemos também referir um período que foi aqui citado, como as décadas de 50 e de 60, onde há vários movimentos que influenciaram debates académicos nas ciências sociais e nas humanidades, onde se foram colocadas questões como raça, identidade, colonialismo, etc. Paul Zeleza, referindo-se a estes debates, diz-nos, e eu cito: as geografias históricas e as batalhas epistemológicas e ontológicas ao longo do continente africano são variáveis, quer nas suas manifestações, quer na sua intensidade, mas tendem a ser capturadas pelo termo que eu coloco entre aspas, descolonização. Quer em condições temporais, analíticas ou mesmo discursivas, a descolonização dominou os países africanos, desde os dias inebriantes das lutas nacionalistas, estendendo-se para as consequências imediatas das independências. Fim da citação. No processo das independências tardias das colónias portuguesas, e trago estes exemplos, porque é o meu lugar da fala, Amílcar Cabral, que todos nós conhecemos como o nacionalista da Guiné-Bissau e Cabo Verde, Mário Pinto de Andrade ou Eduardo Mondlane, destacaram-se nesta discussão e já nesta altura eles questionavam a episteme colonial e condenavam a universalização do pensamento ocidental. Estes protagonistas das lutas de libertação em África, os questionavam já nesta altura
a importância da valorização de outros conhecimentos. Os seus legados testemunham persistentemente a importância de produzir uma análise que devia sempre partir de realidades situadas. Cabral, talvez o mais conhecido e estudado entre estes líderes nacionalistas do seu tempo, marcou estes debates com a forte referência que fazia ao papel da cultura e à questão da teoria na libertação da população colonizada. Cabral tratou a alienação cultural, sendo que para este autor a opressão também era veiculada por meios culturais, uma vez que ela se fazia sentir de variadas formas. Carlos Lopes, um dos estudiosos de Cabral e do seu pensamento, ao relembrar Cabral e as suas posições num texto que está em português e que foi publicado aqui no Brasil, referia: o discurso sobre a multiculturalidade já era feito por Cabral nos anos 50 do século passado. As suas teses sobre o caráter civilizatório da luta de libertação nacional têm a ver com a defesa das manifestações culturais como um ato de cultura. E no mesmo texto, Cabral também referia que a crise da Revolução Africana provém de uma crise de conhecimento, ou, noutras palavras, da insuficiência ou mesmo falta de bases teóricas para análises concretas de realidades concretas. Eu creio que o Zampa se deve lembrar, como aqui eu citava muitas vezes, a importância destas reflexões de Cabral quando nós repensávamos a questão de Moçambique. Eu digo Aquino Bragança era o diretor do Centro de Estudos Africanos, para aqueles que não sabem de quem estou a falar. A crise do conhecimento e a visão colonial sobre os africanos, particularmente no que se refere à educação, também é sublinhada por Eduardo Mondlane, num seu livro que eu considero uma obra clássica, Lutar por Moçambique, que foi publicado primeiro em inglês com o título de Struggle for Mozambique, e Mondlane, de Moçambique, como eu referi ainda há bocado, diz: tem sido usual entre os europeus e americanos conceber todo o pensamento humano como originário da mente ocidental. O continente africano, em particular, é considerado como não tendo dado qualquer contribuição para o desenvolvimento humano e é encarado como um mundo fechado e completamente atrasado, trazido para a corrente do desenvolvimento apenas devido à expansão europeia. Estudos académicos mais recentes, contudo, têm demonstrado que isto não passa de um produto de introversão e etnocentrismo do pensamento ocidental. E no mesmo livro, Mondlane continuava: os colonialistas em geral desprezaram e repudiaram a cultura e educação africanas tradicionais. Atacaram-na, instituindo completamente fora do contexto uma versão do seu próprio sistema de educação que iria desenraizar o africano do seu passado e forçá-lo a adaptar-se à sociedade colonial. Era necessário que o africano sentisse ele próprio desprezo pelo seu passado. Esta parte do texto de Eduardo Mondlane lembra-me que num encontro realizado no Centro de Estudos Africanos, quando se juntaram Mário Pinto de Andrade, de Angola, Marcelino dos Santos, de Moçambique, e Aquino de Bragança, que era, podemos dizer, de todos os movimentos de libertação nacional, porque ele circulava por Angola, Cabo Verde, Moçambique, etc., etc., discutindo a sua experiência em Lisboa, quando eles eram estudantes, diziam: no período colonial, quando nós frequentávamos a casa de estudantes do Império, procurávamos incessantemente as nossas raízes. O único que nunca precisou de procurar as suas raízes foi Eduardo Mondlane, porque nunca se distanciou delas. Num texto de Cabral, em homenagem a Eduardo Mondlane, depois de ele ter sido assassinado em Dar es Salaam com uma carta-bomba, Cabral voltou a repetir esta questão, que Eduardo Mondlane nunca se desenraizou das suas origens e foi alguém que nunca passou por um processo de assimilação. Talvez por isso eles focavam a questão de não distanciamento das suas raízes.
Estas reflexões mostram-nos como estes líderes nacionalistas, já no seu tempo, relacionavam diretamente a sua luta pela liberdade política por uma luta pela produção de conhecimentos distanciados de uma visão ocidental. Com estes pequenos exemplos, queremos apenas dizer que nos finais do século XX cresciam várias reflexões críticas sobre a produção e validação de conhecimentos que despoletaram embriões de novas análises epistemológicas com novas propostas. A expansão destas reflexões e debates na procura de novas formas de compreensão do mundo procuravam, sobretudo, ser distintas das hierarquias já existentes e marcadas por enquadramentos e visões hegemónicas da construção de conhecimento. Tratava-se, pois, de um dilatar de ideias que tem prosperado sob uma pressão cada vez maior para que as práticas reflexivas se transformem numa atitude permanente. Muitas destas reflexões que eu não vou aqui mencionar, são conhecidas de todos nós, produzidas não só na Europa, mas em outros continentes, embora ainda não apresentem argumentos exaustivos no âmbito do debate sobre descolonização do pensamento, refletem algumas das tendências existentes na desconstrução da inevitabilidade da universalização do conhecimento, apresentando novas leituras sobre a história contemporânea, ao mesmo tempo que tentam contrariar a geopolítica das ciências sociais, uma questão que a Ângela referiu esta tarde, a questão da geopolítica das ciências sociais. No entanto, são ainda necessários alguns estudos posteriores que justifiquem a aplicação prática de algumas destas teorias que foram surgindo nos vários continentes na produção de novos objetos de pesquisa. Esta é a razão pela qual as discussões que estão relacionadas com a produção de conhecimentos baseados em África ou a procura de alternativas teóricas que possam dar sentido à interpretação das sociedades em que vivemos, moldam os debates associados ao pensamento contemporâneo, ou talvez melhor, para não termos que discutir o que é o pensamento contemporâneo, aos tempos que vivemos, aos dias de hoje. Esta também é a razão pela qual, não sendo uma nova discussão, ela tem vindo a beneficiar das contribuições, de um debate teórico mais inclusivo na procura de alternativas que permitam também a construção de novos projetos. Chegados a este ponto, é importante sublinhar, a título de exemplo, mas sem exaustão, o papel desempenhado por renomados cientistas sociais africanos, que todos nós conhecemos e que foram citados ao longo destes dias várias vezes, cuja contribuição permitiu o avanço destes debates. Podemos começar por mencionar o filósofo Paulin Otonji, que foi referido aqui num dos dias, que tratou a produção de conhecimento extrovertido e as diferentes visualizações de conhecimento, dos conhecimentos da África e dos africanos, ou o historiador melhor conhecido, Jacques Depelchin, que sublinham os silêncios da história com a sua tese sobre o síndrome da escravatura e da descoberta, que eu penso que com tantas traduções e boas traduções que se fazem no Brasil, esta seria uma obra interessante para ser traduzida para a língua portuguesa. Depelchin ressalta ainda os silêncios epistémicos que caracterizam o conhecimento ocidental, um pouco na senda do que mencionamos no texto de Mondlane, onde ele fazia referência a que algumas correntes científicas situavam os africanos no mundo do desenvolvimento apenas com a expansão europeia. Podemos também referir Mahamoud Mamdani, que todos nós conhecemos, que fala de uma produção de conhecimento por analogia, não é? É por analogia ao conhecimento ocidental. Quer Depelchin, quer Mamdani, desafiam o pensamento ocidental hierarquizado, sobretudo quando tratam da imposição de um aparato conceptual hegemónico, tema que voltarei a tratar daqui a pouco,
Além disso, Ousmane Kane, talvez menos conhecido, mas cujo trabalho pode ser encontrado sem pagamento nas páginas do CODEGA, através do seu trabalho sobre os intelectuais não eurofónicos, como ele classifica, que nos convida a fazer uma reflexão intelectual não eurofone sobre a África subsaariana, através do que ele chama a Biblioteca Islâmica, com mais de 800 anos de história. Estamos num processo em que o conhecimento e o seu reconhecimento continuam a constituir a base, ou se calhar melhor, a justificação para o estabelecimento da diferença entre o eu e o outro. E onde o conhecimento também é um instrumento que serviu e serve para legitimar o poder. Desta forma, as desigualdades económicas, políticas e sociais acabam por ser naturalizadas à escala global, com iguais repercussões no mundo da ciência e na produção de conhecimentos, o que leva a reforçar a ideia de que produção de conhecimentos é também uma forma de exercício de poder. Quando discutimos conhecimento e poder, parece que estamos a discutir um lugar comum, não é? Quando se diz que ambos se interconectam e que o conhecimento é poder. Contudo, é bom referir para que os académicos africanos se possam fazer ouvir, possam fazer ouvir as suas vozes, frequentemente precisam, como diria Zeleza, de negociar, e eu acrescentaria, negociar e renegociar os termos epistémicos de produção de conhecimentos. Se calhar poderíamos aqui voltar à nossa discussão sobre resistência e subalternidade na produção de conhecimentos. Neste processo, parece então importante referir que as ideias nascidas destes debates se fazem sob sucessivas pressões produzidas pelo neoliberalismo sobre a pesquisa científica, as instituições produtoras de pesquisa, gerando alterações e imposições de agendas ligadas a uma produção extrovertida, como foi classificada por Paulin Otonji, o que produz frequentemente posições ambíguas entre os pesquisadores, que variam muitas vezes entre uma resistência a estas imposições, mas também uma subalternização. O que levanta a uma questão fundamental, que é a questão da ética nas escolhas que cada um dos pesquisadores faz. Eu sugeri um texto que eu penso que o Lívio distribuiu, pelo menos para os estudantes, que é um texto que é assinado por Pravin Já, eu peço desculpas, mas não sei bem este nome indiano, Paris, que é brasileiro, ou trabalha no Brasil, não sei se é brasileiro, e Walter Shambati. Walter Shambati é zimbabuiano, o Paris, se não é brasileiro, representa o Brasil, e o Pravin é indiano. Então, esses três autores fizeram um texto em homenagem a Samoio. Quem estuda a terra em África, Samoio é absolutamente incontornável, e a contribuição que ele deu para a cooperação Sul-Sul, não é? Ásia, África e América Latina, e que faleceu num acidente de viação depois de uma conferência de discussão Sul-Sul, e, portanto, em homenagem a Samoio, eles produzem um texto que eu sugeri como leitura, porque vai ao encontro das questões que eu quero levantar e parte, portanto, do estudo da Terra, o problema da Terra, como foi colocado aqui ainda há bocado, e que também é um problema em África. Portanto, pareceu-me importante frisar que estes autores argumentam que os desafios ligados às condições materiais para alcançar a justiça cognitiva são fundamentais para tomar em conta o seu conteúdo. Esta também foi uma questão que o Inocente levantou, talvez por outras palavras, não é? Eu posso jurar aqui que não discuti com o Inocente antes de fazer a minha apresentação, e, portanto, significa que estamos em consonância com ideias que são importantes
para as nossas discussões, não é? Portanto, a longa lista de questões e propostas de natureza teórica que foram levantadas por estes autores, ou por outros autores, como um que vocês provavelmente conhecem muito bem, Sabelo Ndlovu-Dasheni, trazem novas contribuições e, em muitos casos, reforçam também posições que já foram assumidas por outros académicos africanos quando se discute produção do conhecimento em África. Ligando estas discussões também às minhas preocupações, eu organizei 4 aspectos que eu considero que são extremamente importantes para uma reflexão. O primeiro, que também foi referido novamente pelo Innocent, diz respeito ao acesso à indústria global de publicações. Dadas as restrições que nós temos em África, e certamente também em muitas universidades brasileiras, ligadas ao financiamento para a publicação na base de uma produção local, assim como o crescimento de uma produção científica extrovertida, o exemplo que foi dado pelo Inocente sobre como os parâmetros que temos que seguir para publicar, e certamente como se eu recebo uma proposta para publicar numa revista norte-americana, prefiro publicar lá do que numa revista local, não é? Portanto, é a questão da produção extrovertida. Neste contexto, me parece importante relembrar que os critérios internacionais usados para validar a nossa produção científica podem ser considerados critérios associados à marginalização do continente africano. E também posso dizer da América Latina, não é? Porque há situações que são muito semelhantes. Trata-se de uma situação que produz uma dependência, embora desta vez não seja de natureza económica, mas de natureza científica. O segundo ponto que eu quero levantar, e que diz respeito a um ponto que eu disse que trataria mais tarde, é sobre as metodologias de pesquisa que nós empregamos. Muitas vezes desafiam os nossos valores éticos e nos obrigam frequentemente a questionar quais as possibilidades práticas de construir um projeto alternativo, uma vez que as nossas interpelações críticas acabam por usar os mesmos conceitos e vocabulários que criticamos e que são, ao mesmo tempo, os sujeitos das nossas análises. Creio que no painel anterior esta questão também foi colocada num pequeno resumo que foi feito no comentário depois das apresentações. Não nestas palavras, mas eu entendi o sentido como sendo semelhante a este, não é? Deste modo, mesmo que assumamos um processo de descolonização do conhecimento, corremos o risco de nos tornarmos reféns de um aparato conceptual que nos recoloniza. Já vou explicar melhor. Não estou a dizer que não devemos usar esses conceitos, mas temos que problematizá-los. Terceiro, sendo uma construção social, o conhecimento, na verdade, Monsieur de Lacalice, não é? Ele é definido em relação com um determinado contexto socio-histórico. Assim, se o conhecimento é o principal, para não dizer o maior fator diferenciador e poderoso instrumento de dominação, é lícito perguntar até que ponto o locus de enunciação, uma questão que também a Ângela colocou por outras palavras, incluindo a sua representação linguística, que também foi aqui colocada a questão da representação linguística, até que ponto, portanto, estes aspectos obstaculizam a garantia de um reconhecimento e validação de todas as formas de conhecimento. E até que ponto podemos ultrapassar esta situação, não é? Finalmente, temos o papel das universidades como instituições neoliberalizadas, estou a falar dessas que surgem no pós-90, afetadas por um maior desinvestimento no setor público, o que nos leva a um prejuízo com a influência na qualidade da educação. Isso acontece no continente africano e em outros lugares do mundo. Redução de fundos para a pesquisa, transformando os pesquisadores
em reféns das agendas externas, como já referimos, com o agravamento das restrições da liberdade académica em países onde as poucas universidades públicas raramente, sublinho, raramente, conseguem escapar à vigilância política dos partidos no poder. É uma questão do controle político das universidades públicas, que não é só uma questão que acontece em Moçambique, acontece na Tanzânia, acontece em outros países, não é? Um outro ponto é a contribuição para uma fuga de cérebros e não retenção do pessoal académico devido às fracas condições de trabalho e aos salários bastante precários. Um alargamento do fosso de desigualdade que gera descontentamento, como pode ser exemplificado, também foi aqui referido, creio pelo Carlos, pelas reivindicações dos estudantes sul-africanos, nesse processo que é conhecido por Rhodes Must Fall e que depois se seguiu ao Fees Must Fall, não é? Esta imagem do estado corrente de muitas destas universidades africanas é reforçada por Issa Shifji, quando ele sublinha que a neoliberalização do ensino superior resultou numa desvalorização do conhecimento científico. Isto remete-nos novamente para a discussão sobre poder e resistência. Diríamos que entre estas 4 questões que acabamos de levantar para o debate, a última, como eu tinha referido no início, sobre o papel das universidades como centros de produção do conhecimento científico, leva-nos para a discussão do sentido do reconhecimento de todas as formas de conhecimento, a que chamamos a soberania epistémica, não é? Uma vez que estamos inteiramente de acordo com os 3 autores que eu citei, já Eros e Shambati, que o exercício da soberania para a produção de conhecimento só é realizável com uma infraestrutura científica que possa suportar o ensino, a pesquisa e as publicações. Peço desculpas ao inocente, mas volto a referir que ele também colocou esta questão, não é? Estamos certos que a priorização da reforma do setor público das universidades africanas, por forma a poderem suportar uma infraestrutura com as condições que acabei de referir, não é? Que possam suportar o ensino, a pesquisa e as publicações, representa um enorme desafio. O ponto que se coloca é como resolver esta questão. Sem esquecer que, ao colocarmos esta pergunta, muitas outras surgirão, não é, em função desta pergunta e das respostas que nós estamos a procurar. Uma das preocupações que é colocada por muitos académicos africanos é sobre o futuro e as suas perspectivas. Quando, como eu disse ainda há bocado, confrontamos os centros de produção de conhecimentos e desafiamos a universalização desse mesmo conhecimento que esses centros produzem. Provavelmente, depois desta longa fala, vocês me perguntarão qual é então a contribuição dos africanos para este debate e para uma esperada transformação que ultrapassa de longe as fronteiras geográficas do continente africano. Seria um grande erro assumir que os académicos africanos permanecem passivos perante os obstáculos que acabamos de mencionar, em lugar de procurarem soluções que estejam para além deste diagnóstico que eu acabei de fazer. No entanto, não podemos esquecer que as estratégias africanas para desafiar o futuro transportam consigo, como eu disse ainda há bocado, uma série de questões e muitos outros desafios. Como diria Aquino de Bragança, que eu referi ainda há bocado, se estivesse a participar neste debate, as perguntas são mais importantes que as respostas. E Aquino trazia sempre a questão da dúvida cartesiana que nós devemos colocar quando fazemos uma análise. É assim que a necessidade de um questionamento frequente acaba por ser complementado a esta pergunta que Aquino de Bragança faria por Elísio Macamo, que também vocês conhecem. Quando este sublinha que a ideia do desafio é aprender a conhecer melhor
e não a conhecer mais, o que nos leva a insistir na análise das condições e possibilidades ligadas à geopolítica do conhecimento nas ciências sociais, se quisermos alterar a situação que nos trouxe a este debate. Mais recentemente, Sabelo Lovo-Gacheni, que eu referi, creio que, além de outros trabalhos, reassentou esta questão num livro que ele produziu em 2022 e que também podem encontrar publicado pelo Codes RIA, considera que, para se alcançar uma soberania epistémica, entre outros pontos, há necessidade de repensar os processos de pensamento e, sobretudo, a necessidade de aprender a desaprender para reaprender. Como quer reforçar esta ideia, o sul-africano Shorin Pillay sublinha que reaprender na área das ciências sociais significa que vivemos num paradoxo no qual devemos assumir a nossa ignorância sobre o nosso conhecimento sobre o universo quando aplicamos criticamente os quadros teóricos do Ocidente para analisarmos as nossas realidades. Esta é a questão central. Aplicar criticamente significa a nossa ignorância. É uma questão que nestes debates também Elísio Macão refere e repisa esta nossa ignorância na aplicação crítica, portanto, destes quadros teóricos. As questões que acabamos de levantar requerem, em suma, que pensemos e repensemos em metodologias de pesquisa que nos levem a uma melhor compreensão do universo, que afinal não passa do universo de conhecimentos. Estamos a tratar de um debate que mostra claramente como a violência epistémica trazida pela modernidade, invisível e naturalizada, até que fosse questionada ou rejeitada por nós, abriu janelas de oportunidades e possibilidades para que, de forma crítica, pudéssemos fazer a avaliação do aparato conceptual associado a um sistema de validação que está longe das nossas realidades. Nesse sentido, é imperativo que não criemos novas dependências, mas que procuremos saídas para as contradições criadas pelo mesmo paradoxo pós-colonial. Como já havia mencionado, as lutas por uma soberania epistémica não são particulares do continente africano, o que significa que os académicos africanos devem estar abertos a um diálogo com outras regiões do globo. Creio que estamos agora a fazer isso, não é? A fazer uma partilha de conhecimentos e discussões. Neste processo, é importante continuar a construir solidariedades, quer se trate de pontes pan-africanas ou estendidas a outros hemisférios. Para que as vozes dos académicos africanos possam ser ouvidas, é fundamental saber como utilizar experiências específicas que permitam a construção de conceitos inteligíveis para a análise do universo, ao que se acresce também um uso crítico das teorias hegemónicas canónicas. Eu não resisto a trazer a posição de um sociólogo brasileiro que vocês conhecem, Marcelo Rosa, quando na abertura de uma universidade, discutindo com os seus estudantes, dizia, e vou citar as suas palavras: normalmente vamos ao universo para testar o que Giddens ou Bourdieu dizem nos textos que lemos. O problema não está em Bourdieu e seus conceitos, mas uma vez que a teoria se torna uma ideia normativa, que também foi discutido aqui esta tarde, esta questão que traz Marcelo Rosa, mas uma vez que a teoria se torna uma ideia normativa, aprendemos que precisamos de aplicar à nossa realidade o que aprendemos na teoria. Muitas vezes nós ensinamos isto aos nossos estudantes, não é? E limitamos, diz Marcelo Rosa, a isso, falhando a ver outras coisas incomuns, porque não temos teoria ou conceitos para interpretar a nossa realidade. Perguntas e respostas apontadas nas experiências e contribuições das epistemologias feministas, com atenção para rupturas e a insistência na representação crítica da realidade para a desconstrução das relações de poder, podem ser instrutivas para esta discussão.
A reconceptualização de género pelas feministas africanas e sua teorização é um excelente exemplo para ilustrar como diferentes quadros teóricos na análise da família e relações de género são possíveis e generativos. Muitas outras propostas poderiam aqui ser mencionadas, embora estejamos conscientes que o caminho a trilhar ainda é muito longo. No entanto, como a Chilebe e Issachite sugerem, é necessário um trabalho coletivo e, no caso da África, dentro de uma colaboração pan-africana, se quisermos criar uma comunidade intelectual com capacidade para teorizar e trazer questões originais para o debate. No entanto, para fechar, aqui já são as minhas palavras, no entanto, o que nos preocupa como africanos e cientistas sociais é menos o alcance de uma hegemonia epistémica à semelhança dos modelos do Ocidente, que pode esconder a tentação de impor uma epistemologia simples e uniforme, mas, pelo contrário, lutar pela valorização da diversidade de contextos, atores, momentos históricos e instrumentos teóricos na produção do conhecimento. Muito obrigada pela vossa paciência. Se mencionar que a Teresa também é membro da UELSA, que já não existe mais, né? Não, é o liberalismo acabou. Pronto, mas era uma importante organização ligado a estudos sobre gênero da África Austral. É isso. Muito obrigado, Teresa. Queria dizer que na semana que vem, logo tem uma conferência do Siraj e do Colin Darcy, e que certamente segunda pela manhã, e certamente algum desses temas que a Teresa tratou serão retratados ali naquele debate. Na quarta-feira, no mesmo dia, 14 horas, também eu e Colin vamos estar na mesa para tratar de fontes de documentação. E eu vou colocar uma série de questões relacionadas à persistência do uso de conceitos formulados pela dominação colonial, ainda na operação dentro do continente africano, por africanistas e por africanos que estão na própria África. Tá bem? Então, convido todas as pessoas aqui presentes a estarem na segunda-feira para continuar com isso. Amanhã, claro, tem também as atividades do dia. Tá bem? Obrigado a todas as pessoas aqui reunidas e tenham boa cerveja e bom descanso. Pode botar.